graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mensagem hoje no livro de Gênesis, capítulo 3, do 8 em diante, que tem como tema o medo, né? Esse é o tema de hoje. Amém? Vamos aqui ler e vamos ver o que é que Deus ele vai falar aos nossos corações nessa noite. Livro de Gênesis, capítulo 3, do 8 em diante. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para ti nessa noite. Depois ouviram o ruído de Javé Deus, que passeava no jardim, à brisa do dia. O homem e sua mulher se esconderam da presença de Javé Deus, entre as árvores do jardim. Javé Deus chamou o homem. Onde você está? Ele respondeu. Ouvi teus passos no jardim e tive medo, porque estou nu e me escondi. Javé Deus continuou falando. E quem lhe mostrou que você estava nu? Será que comeu da árvore da qual lhe proibi de comer? Somente até aqui. Em primeiro lugar, nós conhecemos a história do livro de Gênesis, né, que se encontra aqui Adão. Adão, ele era perfeito, ele não tinha falta de nada. A Bíblia diz no livro de Gênesis capítulo 2 que Deus fez todos os frutos agradáveis aos olhos e ao paladar, né, para o homem e para a mulher. E aí o que está acontecendo aqui? Sempre na virada do dia, Deus ele vinha passear no jardim, né? Ele tinha uma comunhão com Adão, assim como ele tem comigo e com você hoje. E aí certo dia teve algo muito diferente. Quando Deus chegou no jardim, ele não encontrou Adão, relativamente, né? Entre aspas. Logicamente que a gente sabe que Deus ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E quando ele chegou, Adão, ele estava escondido. Essa mensagem tem como tema medo. E esse é o motivo pelo qual Adão se escondeu. Esse é o motivo pelo qual muitos não estão fazendo a obra de Deus e muito menos a vontade de Deus, né? Esse é o motivo pelo qual vem assolando a humanidade. A humanidade sente esse sentimento diabólico e caído, que chama-se medo. Qual o significado dessa palavra medo? O medo tem o mesmo significado que temor. O medo, ele tem o mesmo significado de pavor, entendeu? E esse sentimento, ele não é bom, dependendo do contexto em que ele está inserido, é claro. Porque nós tememos a Deus, né? E somente a Ele nós devemos temer, somente a Ele. Certa vez, Jesus Cristo ele disse, não deveis temer ao homem que só tem o poder de tirar a sua vida e nada mais pode fazer. Eu vos direi a quem vocês devem temer. Vocês devem temer aquele que tem o poder de jogar a vossa alma no inferno. É isso que ele diz a respeito do medo, que nós devemos temer somente a Deus, né? Somente a Ele e nada mais. Em primeiro lugar, a Deus, certo? E aí nesse momento, o que é que está acontecendo? Adão, ele sentia medo? Não. Adão, ele não sentia medo. Quando Deus vinha, ele estava ali e conversava com Deus, né? Normalmente, ele não tinha pecado ainda. Então, no momento em que ele peca, o que que ele sente? O medo. Já sabemos, já aprendemos pelas escrituras, que quando a pessoa ela peca, ela erra, né? Seja a vossa consciência o vosso juiz, né? A nossa consciência sabe quando a gente erra. Então, no momento em que a gente peca, a gente já começa a sentir medo, pavor. Esse é o significado da palavra medo, certo? E aí, isso não é bom. Isso é um sinal que nós não estamos bem na presença de Deus. Isso é um sinal de que nós não estamos sendo justos aos olhos de Deus, certo? Isso não é bom. O que é bom é nós vivermos como Paulo, como os discípulos, como Jesus. Jesus não sentia medo. O medo, ele é inimigo da fé. O medo é inimigo da ousadia. Ou eu tenho medo, ou eu tenho ousadia. Os dois, eles se confrontam. Não tem como eu ter os dois. Amém? Para testificar o que eu estou vos falando, vamos abrir a Bíblia aqui no livro de 2 Timóteo. A carta 2 Timóteo. Era uma igreja
em Éfeso, certo? Pastor Timóteo, que Paulo, ele escreveu a Timóteo, certo? Fica na segunda carta a Timóteo. É o livro de 2 Timóteo. Por que eu digo livro? Para você entender. Quem diz carta está errado, está não. Quem diz livro está errado, tá, também não. Os dois estão corretos. Eu posso chamar de livro. Por quê? Porque o nome Bíblia ele vem do grego Biblia, né? Que significa coleção de pequenos livros. Então, foi uma carta que enviou, foi, mas quando se passou para cá para dentro, ele se tornou um livro. Amém? Então vamos lá, livro de 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 6 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso mesmo eu lhe recordo, reacenda o dom de Deus que está em você, pela imposição de minhas mãos. Olha o que ele vai dizer agora no 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, dependendo da tradução, vai falar de temor, que vai se encaixar melhor nesse contexto, é o mesmo significado. Não deu um espírito de covardia, mas, quando ele fala mas, ele está separando. Esse mais, ele tem uma função de separar, mas de força, ou de ousadia, né? De ousadia, de força, amor e sobriedade. Portanto, não se envergonhe de dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo está enviando essa carta a Timóteo? Por quê? Aqui já está dizendo. Ele está dizendo, ó, Deus ele não nos deu um espírito de temor, mas de ousadia. Timóteo, nesse momento, ele está passando por uma batalha espiritual, imagino eu, e aí ele está sentindo um pouco de temor. É isso que o texto está dizendo. E esse é o motivo pelo qual o apóstolo Paulo está enviando cartas a ele, certo? E aqui está dizendo para mim, Paulo está dizendo, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, que Deus não nos deu um espírito, esse espírito com E maiúsculo é o Espírito Santo, né? Deus não nos deu um espírito de temor, mas sim de ousadia. Então Deus, ele enviou o Espírito Santo dele à terra, né? Como está escrito no livro de Mateus, que Jesus Cristo, depois de 10 dias que passou com eles aqui, com os discípulos aqui, ele morreu, ressuscitou. Passou 10 dias aqui com ele, subiu aos céus. E os discípulos disseram, Senhor, não vai. Ele disse, se eu não for, o Consolador não vem, porque a obra de Deus é com ordem e decência. Jesus Cristo terminou o trabalho dele aqui na terra, subiu e agora começou do Espírito Santo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, uma das características que nós temos de ter o Espírito Santo, qual é? É nós termos a ousadia de quê? De pregar o Evangelho, é nós não termos medo, né? Como muitos dos discípulos, até o próprio Timóteo, ele também morreu, né? Porque não quis se dobrar, não quis adorar outros deuses, né? Ele morreu, ele foi martirizado, certo? E aí, o que está acontecendo? Paulo, ele está dizendo para mim e para você que Deus, ele não nos deu o espírito de temor, mas sim de ousadia. Então nós devemos ter esse Espírito Santo, e se eu tenho o Espírito Santo, o Espírito Santo ele me impele e ele gera em mim uma ousadia. Eu não sinto medo, né? Essa é uma das características que Paulo está me dizendo, que a Bíblia está me dando aqui também. Base bíblica nós temos demais aqui para que seja provado isso. Inclusive eu quero ressaltar aqui um parêntese que está acontecendo muito. A pessoa lê o texto e não explica o texto, né? Então, no livro de Gálatas, capítulos 1, verso 6 em diante, Paulo diz assim, mesmo que nós ou desça um anjo do céu e vos pregue um evangelho que não seja isso que está escrito, que seja maldito ou anátema, dependendo da tradução. Então, qualquer pregador, pode ser pastor, bispo, apóstolo, pode ser um anjo, e pregar um evangelho e não mostrar na Bíblia, não receba o que é maldito. Quem está dizendo não sou eu, quem está dizendo é Paulo. Eu só estou passando para vocês o que está escrito. A minha função é só essa, certo? E aí o que acontece? Cadê a base bíblica, Ron? Para que Deus nos fez? Depois eu vou trazer uma mensagem. Qual foi o propósito? Por qual propósito eu nasci? Para qual propósito? Tem um propósito para todos nós. E nós vamos aprender na próxima mensagem. Aqui, agora eu vou explicar para vocês, vou mostrar dentro da Bíblia
o que é alguém com o Espírito Santo e alguém sem o Espírito Santo. Amém? Timóteo, ele tem o Espírito Santo? Sim. Mas ele está entristecendo o Espírito Santo. Certo? Como? Porque ele está se acovardando. Quem está dizendo é a palavra de Deus, não sou eu. E Paulo, né, como já foi falado aqui em mensagens anteriores, nós precisamos uns dos outros. Porque eu não consigo ver o erro que há em mim. Jesus Cristo, ele mandou ir de 2 em 2. Eu falei isso na mensagem passada. Por quê? Porque quando um está fraco, o outro vai lá e levanta. Né? Eu não vou entrar muito em detalhes para a gente não sair desse contexto aqui que a gente está. Vamos para a base bíblica? Vamos. Adão, antes de pecar, ele tinha medo? Não. Ele só teve medo a partir do momento que ele começou a pecar. Amém? Vamos lá para a Bíblia. Outra passagem também. No Velho Testamento. Temos base no Velho e no Novo Testamento. Davi, quem não lembra de Davi? A Bíblia diz que Davi, ele era jovem. A Bíblia diz que Davi foi ungido como rei. E a unção naquele tempo, a Bíblia diz que quando Davi é ungido, a unção, o que é unção? Unção não é o pregar com unção, não. Isso não existe. O nome disso é heresia. Não existe. Um prega com unção, o outro prega sem unção. O que é unção? Unção é um óleo no Velho Testamento que é derramado, simbolizando o Espírito Santo. Isso é unção. Então não existe uma pessoa pregar sem unção, não. Pregar, a gente pegou a palavra de Deus e de pregar o evangelho e acabou-se. Jesus não disse assim, se encha de unção e pregue. Não. Isso é heresia. Esse negócio de pregar com unção e sem unção, unção dobrada, não existe isso não. Me ajude, né? Vamos ler a palavra de Deus. Então vamos lá, para o contexto. O que é uma pessoa com o Espírito Santo e sem Espírito Santo? Com ousadia e com temor, com medo. Davi, ele foi ungido.